lá. Como é que funciona isso? Só me explica aí. O Tá, então negócio vamos é lá. caótico mesmo, né? É caótico. Mas a gente tenta botar alguma organização. O ano era 1997, professor Juju. A Plebe Rude, lá de Brasília, lançava o disco Nunca Fomos Tão Brasileiros. Essa música fez sucesso na época. O nome da música, Censura. Eu escolhi essa música a dedo hoje, professor. Banda de Brasília, Plebe Rude, bons tempos do bom e velho rock and roll, um berço também aí das questões do punk rock brasileiro, porque hoje a gente tem um convidado que parece que transitou por aquelas bandas lá. E aí, professor Juju, tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo ótimo. Então, parabéns pela escolha da música. Já começamos homenageando aí a nosso entrevistado de hoje, que é um cara que tem história em Brasília, né? História com rock. É isso aí. Vamos lá, é o Eduardo Januário Newton, né? Eu tenho muito prazer e o Marcelo conhecendo hoje também, então a gente poder entrevistar essa grande figura, um defensor público que tem uma história que começa em São Paulo e agora já de mais de 10 anos no estado do Rio de Janeiro, onde vem enfrentando só bola quadrada. É isso aí, Dudu. Show de bola. E aí, Eduardo, tudo bem, cara? E essa camisa tá legal, hein? Gostou? Eu vou dar até um zoom aqui para vocês, da União Soviética, já que é para a gente tentar revolucionar. Vamos começar assim, né? E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem? Tudo na paz. Eu fico contente pelo convite. 2 grandes mestres aí, o Juju, o querido, o Marcelo, que eu só conhecia de grupo de WhatsApp. Então, fico muito satisfeito em poder participar e aprender com vocês dois aqui. Nada, que isso. Hoje a gente é que agradece. Ô, Juju, encaminha para a gente aí o programa com o Eduardo dessa primeira parte. Certo. Eduardo, vamos lá, para quem não te conhece, né, eu vou só introduzir rapidinho. Tens aí um livro que está saindo pela Tiran, né, a defesa intransitiva de direitos. Você, como defensor público no estado do Rio de Janeiro, né, com esse momento caótico que a gente vive e o processo penal em crise, né, e aqui eu faço até a menção aqui, mentalidade inquisitória, o professor Jacinto Nelson Miranda Coutinho, teu amigo também que está sempre no Rio de Janeiro. O que a gente pode dizer acerca da seguinte pergunta: a defesa criminal, Eduardo, morreu? Olha, Juju, você me traz uma pergunta complicada. Eu não sei se ela morreu, mas ela está caminhando, pelo menos, para a morte cerebral, eu diria, viu? Porque cada dia que passa eu vejo uma dificuldade enorme dos demais atores em entenderem os nossos papéis. Há uma criminalização enorme da defesa criminal e você, que é advogado, e o Marcelo também, devem sentir até mais do que eu, a criminalização da defesa, da advocacia. Há uma tentativa insana de querer se transferir carga probatória para o réu. Esses dias eu até comentei contigo, eu estava num processo de falso, um militar teria falsificado um diploma. Veja, Marcelo, olha a loucura, como é que você consegue entender isso? O promotor quer que o réu traga o TCC dele, quer que ele demonstre que ele fez estágio durante a faculdade, mas espera aí, ele não tem que provar nada, só faltou ele pedir, isso tudo foi deferido. Só faltou ele pedir, traz a confissão dele para mim também, que fica mais fácil o meu trabalho. Então, assim, a defesa criminal ela vem passando, eu te diria, por um momento muito, muito complicado, né? Eu vou até fazer aqui você citou aí o Jacinto, eu vou fazer um jabá do Rubens Casara, que ele trabalha com o conceito de crise, né? Que ele fala que crise no conceito médico, né? É aquele momento chave em que ou o paciente vai se recuperar ou ele vai morrer. E eu acho que nós hoje na defesa estamos nesse momento crítico, entendeu? Ou a gente se insurge contra isso, ou então vai ser atropelada por essa sanha punitivista, por essa dificuldade que esses demais atores têm de compreenderem, e aí até pegando um gancho com o Marcelo, ele trouxe uma música aí da Plebe Rude, de 87, mas veja, a Constituição de 88, as pessoas ainda não conseguiram compreender que aquele modelo de processo penal instituído em 88, ele tem que prevalecer. Muitas vezes vale mais uma portaria, uma resolução, uma recomendação, do que o próprio texto constitucional. Então, assim, eu te falo, não estou fugindo da tua pergunta, mas eu te falo que ainda não morreu, ainda tenho que ter esperança, eu luto para ainda não morrer, mas eu acho que a gente tem que repensar, inclusive fazer uma própria autocrítica, nós, como os defensores públicos e privados, do que nós falhamos até chegar a esse ponto atual. Dentro disso, o que tu achas? O problema está mais na mentalidade inquisitiva ou numa perspectiva de sistema legal mesmo? Está faltando reforma legislativa
ou o que há é uma cultura inquisitiva que não nos deixa? Pois é, Marcelo, veja só, eu entendo, e não é querer ter medo, tá? Mas eu acho que o que a gente tem já, muito embora seja muito ruim, principalmente o CPP, eu falo com o olhar do processualista, tá? O CPP ainda tem muitos problemas, mas com o Congresso que a gente tem, eu até temo se vier uma reforma, isso daí ficar pior. Então, assim, o Juliano dá aula, você dá aula, produz, eu acho que é hora da gente arregaçar mais ainda nossas mangas e pensar na formação dessa juventude, dessa molecada. E questionar, inclusive, os processos de seleção das instituições públicas. A gente não pode continuar nessa lógica de concurso. O JJ Comum Passo já falava isso há muito tempo lá atrás, que a época que ele foi mais burro foi a época do concurso, porque bastava ele decorar. Uma gincana jurídica, né, Eduardo? Exatamente, imagina o cara jurídico. Então, o meu problema é o seguinte, quem passa ganha e a sociedade toda corre o risco de sair perdendo. Eu acho que essa que é a questão. O nosso processo de formação, eu acho que ele tem que ser revisitado. A gente tem que romper com uma lógica comercial, por mais que existam faculdades, por exemplo, particulares, mas com uma lógica comercial que prevalece no nosso ensino jurídico. Mas isso tem muito a ver também porque as instituições pedem nas suas provas. A partir do momento que as instituições começarem a colocar como nível de exigência perspectivas atreladas mais à estrutura do próprio processo, à estrutura do Estado democrático, me parece que talvez, Eduardo, não sei se tu concordas com isso, as instituições de ensino começarão também a produzir algo nesse sentido, ou não? Eu acho o seguinte, Marcelo, olha só, nós temos programas, e vocês dois acho que são provas disso, o Guto, que passou um dia desses aqui no programa de vocês, que é um cara fantástico. Veja, a academia, acho que ela consegue produzir muita coisa de excelência. A gente não tem dúvida disso. O problema é o seguinte, a gente não consegue pegar o que está na academia comprometido com o ideal democrático, com a prática nossa do cotidiano. Essa que acho que é a nossa questão. Então, você me fala o seguinte, mas e se as instituições mudassem as seleções? Mas veja só, Marcelo, vamos agora aqui pensar o seguinte, essa pessoa que está hoje no comando de uma instituição, ela foi submetida a esse processo. Eu não acredito que ele vai mudar. Sei lá, a pessoa tem 20 anos de carreira, 30 anos de carreira, ela não vai mudar. Aquilo ali foi a realidade dela. Então, assim, eu acho que é mais interessante a gente pensar, sim, num processo vindo de baixo para cima. Vai demorar mais? Pode não ter êxito? Pode não ter êxito. Mas eu acho que é mais seguro, mais plausível do que a gente investir na instituição. Até porque a gente acho que tem uma experiência. E aí, Juliano, eu vou pegar um gancho que você perguntou sobre a defesa criminal morreu ou não. A gente, como sociedade, veja, a gente investiu tanto, a sociedade, estou falando nós, na Lava Jato, num messianismo, e o que isso foi para a defesa? Isso foi tenebroso. Então, assim, nesse ponto, eu sou bem cético quanto às instituições públicas. Eu acho que, sim, a nossa transformação, o rompimento dessa mentalidade inquisitória, que o Jacinto tanto fala e que o Juliano apontou aí, eu acho que vem, sim, num processo de formação, sim, e de conscientização dessa nova molecada aí. Agora, Eduardo, eu ia quase perguntar, a mesma coisa que o Marcelo perguntou, porque a gente está o dia inteiro, ele me aturando o Marcelo também. Eu sei as suas jogadas, professor, eu conheço as suas jogadas pela lateral. Assim, quando o senhor quer cruzar aquela bola, eu já sei, professor. A gente já está pensando por osmose. Mas, olha só, Eduardo, cara, tivemos aí, então, o pacote anticrime, o artigo 3º-A, né? Então, diz agora que a estrutura é acusatória, mas isso não nos engana, porque vários outros artigos estão lá no Código de Processo Penal, como tu bem sabes, a estrutura é inquisitória, como o Marcelo, a mentalidade como o Marcelo mesmo falou. Agora eu quero saber o seguinte, né? O artigo 28A, quando ele fala, então, portanto, do acordo de não persecução, como é que a Defensoria Pública, né, aí no estado do Rio de Janeiro, está se preparando justamente para essa mentalidade inquisitória nesse artigo 28A, quando realmente vai se confrontar com o grande público da Defensoria Pública nesses crimes aí, alvo aí desses acordos de não persecução criminal, tirando, obviamente, aqueles do Juizado Especial Criminal. Essa tua pergunta, já tem até acordos sendo celebrados, tá? Essa questão que você traz, ela é bem interessante, porque nesse ponto, inclusive, eu fui voto vencido, tá? No seguinte sentido, para mim, a posição institucional seria não realizar acordo algum, tá? E eu vou te falar por que eu tinha essa posição radical, digamos assim, que vai até além da justiça negocial, tá?
eu trabalhei durante 3 anos na Central de Audiência de Custódia. E o próprio artigo 3º-B, salvo engano, que está suspenso, traz como competência do juiz de garantia homologar esse acordo e também realizar a audiência de custódia. Qual que era o meu receio, e eu continuo com esse receio, e assim, eu não sei como a Defensoria vai pensar nisso. Ela até pensou de uma outra forma, mas não foi, chegou a ser operacionalizado em razão da pandemia. Meu maior receio é você chegar a um promotor na central de custódia e oferecer um acordo para o preso. E aí o seguinte, meu amigo, ele vai aceitar. Porque, olha só, quando crimes de violência doméstica, e aí é até uma parte que eu faço, se você falar para ele o seguinte: ô Juliano, a partir de agora, eu nem sei, é bem capaz disso não acontecer, mas vamos imaginar que você odeie a sua sogra. Tá? Você é um cara amável, isso nunca vai acontecer. Mas eu falo o seguinte: Juliano, a condição para que você venha a ser solto é você amar sua sogra, dar 2 beijinhos nela todos os dias. Cara, o cara promete isso para você, porque ele está numa situação tamanha de vulnerabilidade que ele aceita qualquer coisa. E aí, veja, na custódia, eu faço uma entrevista com o preso para ele me dar a versão. Como é que eu, defensor, depois vou falar para ele: agora vamos fechar um acordo aqui? Então, eu tinha essa preocupação e parece que ficou formatado o seguinte: o defensor que atender o preso não irá celebrar eventual acordo de não persecução na custódia. Tá? Essa é uma diretriz que existe hoje, tá bom? Agora, está tudo meio que em aberto, cara, porque em razão da pandemia, eu digo, né, falo com certo peso, né, que a gente está no engana office, né? A gente não está sabendo o que está acontecendo no mundo real. Exato. A gente não está, por exemplo, a central de custódia numa cadeia, os defensores, os promotores, os juízes não estão na cadeia. Eu fiquei 3 meses trabalhando de casa, estou agora na auditoria militar, também estou trabalhando de casa. Então, assim, está muito, muito ainda no escuro essa questão. Tá? Um ou outro juiz por aí eu sei que está aceitando, e alguns colegas estão participando do acordo sem nenhuma resistência. Mas aí, hoje, assim, o que a gente tem é mais uma diretriz de cada um siga a sua independência do que uma normativa certa. Agora, Eduardo, é uma coisa que me fico pensando, né? Será que o processo penal de garantias, um processo penal de equilíbrio entre as partes, né? Processo penal, sobretudo, como um procedimento incontraditório, ele está arriscado a deixar de existir com os acordos de não persecução? Ou essa tendência que nós vamos ter daqui para frente da justiça negocial? O que tu acha? Pois é, né, Juliano? Assim, a questão é o seguinte: eu acho que o acordo de não persecução penal ele vem a ser mais um ponto na história da colonização de um discurso econômico no direito. Porque, assim, é claro que há uma lógica de eficiência ali. O cara vai confessar o fato e, se não cumprir, vai direto queijar o desfecho. Então, assim, você pula etapas, né? É uma forma de você, assim, não gastar dinheiro do Estado. E o problema é o seguinte, né? Vem cá, se o cara confessar sem ter prova, sem nada, como é que fica aí? Veja, a gente aqui, o Marcelo nem tanto, o Marcelo tem cara de garotão, mas você que está com essa barba branca aí, você pegou isso, aquela época do interrogatório como primeiro ato. Sim, que não era falando nem sobre com o defensor, era ato privativo do juiz. A gente está meio que voltando a essa lógica, só que uma lógica mais perversa de completa abreviação de um processo legal. Sem processo. E aí a gente vai ainda trabalhar o seguinte, com a questão da seletividade, da persecução penal. A defensoria não vai ter pernas, vamos lá, mesmo no Rio de Janeiro, que é a instituição mais antiga das defensorias, não vai ter perna de toda hora ficar indo em gabinete de promotor para celebrar acordo. Então, assim, eu vejo essa figura, cara, de uma forma assim, muito crítica. Eu não, daí porque eu te falo, cara, eu não concordo com ela. E eu acho que, mais, ela mostra o seguinte: se você pegar as ADINs do pacote anticrime, de CONAMP, de AMB, de todas as instituições jurídicas, nenhuma delas questionou atos que viessem a aumentar o poder punitivo do Estado ou a poder restringir a liberdade do cidadão. Todas as medidas, todos os itens, todas as normas jurídicas que vieram a ser impugnadas foram
aquelas que limitavam o poder punitivo. Prazo para a audiência de custódia, a figura do juiz de garantias. Ninguém questionou, por exemplo, que subiu de 30 para 40 anos o limite de pena. Né? Alguém podia chegar e falar assim, a vedação é um retrocesso, poxa, vamos botar para menos, então. Não é aumentar a pena. Então, assim, eu acho que aí, voltando até o que nós falávamos sobre as instituições, com mentalidade inquisitórias, eu acho que esses órgãos de classe que provocaram o Supremo Tribunal Federal, eles demonstraram, foi nu, todo o espírito deles ali inquisitivo que permeia essas instituições. Mas, Eduardo, eu coloquei essa pergunta também para o Guto, e é uma questão que eu venho pensando nela há algum tempo. Nós, em 88, tu citaste 88 aqui como nosso ano, né, da, entre aspas, redemocratização, Constituição Cidadã, uma Constituição forjada em cima da expectativa de alguns direitos, se coloca muita coisa ali sem criar condições para que aquelas questões começassem a se efetivar. O quadro político permaneceu o mesmo, o quadro dos juízes permaneceu o mesmo, portanto, a mentalidade, a perspectiva da ditadura continuou ali. Mas tínhamos no papel, ou passamos a ter no papel, um Estado democrático com instituições, com prerrogativas, inclusive, como o Ministério Público e a Magistratura, para defender o Estado democrático de direito, para defender a democracia. Minha questão contigo é a seguinte, o que tu achas? Nós, hoje, estamos num retrocesso, apesar de termos leis, como tu disseste aqui, o Código de Processo Penal, bem ou mal, né? Ele poderia fazer fruir um pouco, bem mais do que ele faz. Nós tivemos um retrocesso, porque as instituições no Brasil nunca pararam para discutir os seus verdadeiros papéis. Eu faço uma pergunta objetiva para ti no que diz respeito até à tua instituição. Há uma preocupação nas defensorias públicas de discutir o papel institucional que elas têm na defesa do Estado democrático, na fruição dos direitos e na proteção dessa perspectiva do direito de indivíduo? Vamos lá, eu vou pegar essa tua pergunta e vou tentar desmembrar ela, tá? Vou fazer igual o Jack Stripador, tá? Vou usar um método cartesiano aqui. Vamos lá. Vou até fazer um jabá aí do livro, mais uma vez, citar de novo, do Rubens, né? Bolsonaro, o mito e o sintoma. E ele tem um capítulo que ele fala sobre isso, é bolsonarismo judicial. E eu achei bem interessante esse capítulo, por quê? Porque ele permite você articular um estudo do Fauzi, nosso professor Fauzi, sobre transição democrática, que ele fala que no Brasil, o Fauzi fala em termos políticos, tá? Que os nomes que estavam na política pré-85 permaneceram com o governo Sarney e permaneceram no pós-Constituição também. O próprio Sarney, que foi presidente da Arena, foi presidente do PFL, acabou virando presidente e tudo mais. O Tuma, que foi delegado da Polícia Federal, virou ministro. Então, ele aponta isso, o Fauzi. E o Rubens, ele fala disso no âmbito do sistema de justiça. Tá? E esse dado ele é muito interessante, da nossa incapacidade, digamos, de uma justiça de transição nas instituições do sistema de justiça. E aí a gente fica meio que à mercê de uma autocrítica que não vai existir. Tá? Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto sobre as instituições e seus papéis. Veja, o Ministério Público, e eu vou pegar essa figura no processo penal, porque o Ministério Público é uma figura que é muito rica. Se a gente pegar o Ministério Público no âmbito civil, no âmbito da tutela coletiva, ele faz um trabalho fantástico. E ele soube aproveitar isso, que em 88 havia o intento de se criar o defensor do povo, que é uma figura que tem em outros países latino-americanos, ele assumiu para si, então ele é capaz de ajuizar ações civis públicas, ele tem uma certa proximidade com a população. Porém, no âmbito criminal, com raríssimas exceções, Marcelo, o que a gente vê é que ainda persiste a lógica do promotor de acusação. Né? Então, assim, por lógicas, Eduardo, eu não sei se tu tem práticas no júri também, mas o que a gente vê em tribunal do júri são coisas arcaicas, técnicas arcaicas de inquirição de testemunhas, né? Uma dialética sendo posta no tribunal do júri, absolutamente contrário a um processo democrático que busca ali, de fato, efetivar alguma perspectiva de justiça dentro do ambiente democrático, né? O típico promotor de acusação. Veja, o lance do tribunal do júri, eu sou um entusiasta do tribunal do júri, tá? O que fica claro para mim, você falou em jogadas, né, você e do Juliano, eu não sei se esse tipo de promotor com esse arcaísmo, né, de atuação, ele tem noção do seguinte, que ele faz aquilo, mesmo que seja ilegal, mas ele faz para angariar um voto, ou seja, ele não tem a noção de limites ali. Eu acho que isso aqui não está introjetado nele. Tá? Então, assim, no crime, eu acho que o Ministério Público tem que romper com essa... Ele tem que deixar de ter o Datena como seu professor. A grande verdade é essa.
O Datena é o grande professor do Ministério Público Criminal. Tá? É assim que eu vejo. Agora, vamos falar sobre Defensoria Pública. E depois eu queria até, se você me permite, alargar para ir também para a OAB. Tá? Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela tirando o Rio de Janeiro, salvo engano, acho que o Pará, deve ter mais um outro estado, ela sequer existia em 88. Então, o que eu vejo da Defensoria Pública, as instituições são novas e a gente vive num país, eu não falo que é um país pobre, a gente vive num país desigual. É um país que você tem níveis, sei lá, de Alemanha, em alguns redutos, e tem um nível da antiga Biafra, lá, Congo, Zaire, entendeu? Então, a gente tem isso tudo no mesmo país. E vem, por exemplo, uma Defensoria Pública de Santa Catarina. Vou pegar essa situação da novidade. Com um juiz que está acostumado com o dativo. E é aquela situação, se você é dativo, se você começar a me trazer muito problema, eu não vou mais te nomear. Então, assim, eu acho que hoje o grande problema da Defensoria é ela conseguir se autoafirmar e se firmar perante as outras instituições. Porque, veja, é muito fácil, Marcelo, passar num concurso e falar assim, agora eu ganho X, ganho qual juiz, vou começar a pensar igual o juiz. Mas, assim, eu acho que a pessoa tem que ter consciência que não é esse o papel, é dela. Entendeu? Então, o problema da Defensoria talvez seja esse, se firmar. E veja, uma coisa é a realidade do Rio, São Paulo, onde eu fui defensor, já é outra realidade e por aí vai. OAB. A OAB teve um papel fundamental no processo de redemocratização. Tá? E a gente não vê esse protagonismo, pelo menos, acho que agora até está voltando um pouco mais com Santa Cruz, com o Felipe, mas durante um bom tempo eu acho que a OAB ela se perdeu em questões exclusivamente corporativistas. Eu acho que ela tem um papel importante no país, um papel importante na defesa da democracia. Então, assim, acho que desse cenário, cara, a gente pode entender que, de um lado, nós temos duas instituições que estão, vamos aqui imaginar como se fosse uma piscina, né? Lá na outra ponta, só que está na ponta errada. Uma instituição que saiu agora há pouco e que tem que saber para onde ir, não pode procurar aqueles outros dois que estão lá na ponta, e uma outra instituição mais antiga que ficou no meio um tempo boiando e agora está decidindo nadar para o caminho certo. Bom, precisamos encaminhar a segunda parte, né, professor Juju? Assunto pesado, assunto que a gente, de determinadas formas, também já trabalhou com outros convidados aqui, as crises inquisitivas, as crises institucionais, isso tudo porque a gente sente aí, claro, como disse o Eduardo, na prática também, não só na teoria, não só na perspectiva acadêmica, mas na prática, que sim, estamos sofrendo muito prejuízo com essa mentalidade inquisitiva que parece retornar e retornar. Aliás, para alguns movimentos ela nunca foi embora, mas agora parece que ela tem se tornado o discurso oficial novamente, o que tem nos deixado bastante preocupado. Mas, professor Juju, vamos encaminhar a segunda parte, então, com o Eduardo aí. Vamos lá. Vamos lá. Eduardo, então é o seguinte, como a gente conversou no começo, cara, tudo começou, o direito a gente não sabe se continua vivo, mas e o rock and roll, por que certamente ele continua vivo? Rapaz, olha só, e aí foi fantástica essa sua escolha de música aí, sabe? Eu sou nascido em Brasília, eu sou um andarilho, né? Eu já morei em Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, aí voltei para Brasília, fui para o Rio, São Paulo, voltei para o Rio, mas eu nasci em Brasília na década de 80. Então, aqui naquela geração tinha um pouquinho antes Paralamas, a Legião, Plebe Rude, Capital Inicial, mas aí se perdeu, o Raimundos também. E aí eu vou até, antes de responder a tua pergunta, só para mostrar como que essa questão do rock está tão entranhada na minha história. Eu morava em Belo Horizonte em 88, tá? E isso deve ter sido em junho ou julho. Teve um show da Legião no antigo Mané Garrincha. Não é esse Mané Garrincha gourmet, não, de agora, né? No antigo. Geral, aquele com geral. Exatamente. Concreto duro. Isso. E, cara, deu uma porradaria nesse show. E, inclusive, foi o último show da Legião em Brasília. Né? Assim, deu coisa de mais de 200 pessoas se bobear presa, mais de 50 feridos. Foi um negócio assim, complicado. E na semana seguinte, eles iriam fazer um show em Minas, em Belo Horizonte, no Mineirão. E o meu irmão, eu sou o caçula, né, o logo acima de mim, ele ia nesse show. A gente sentia, por parte da minha mãe, aquele clima de apreensão
se ele ia, se não ia, né? Mas afinal ele foi, e mesmo assim nessa apreensão, aquele momento o rock não morreu e o rock continua vivo, vivíssimo. Eu vou te dar 3 provas. Veja só, tem uma música aí da Plebe Rude chamada Proteção. E tem um trecho que ele fala PM na rua, né? E falar proteger, mas proteger do quê? Esse tipo de questionamento me traz muito à lembrança a DPF, salvo engano, 635. Aqui impede a polícia de subir os morros e as comunidades nesse período de pandemia. E saiu essa semana um estudo, né, que a letalidade policial diminuiu nesses últimos meses, justamente nos meses da proibição do Supremo Tribunal Federal. Então, acho que é o primeiro ponto aí de que o rock não morreu, e com a Plebe Rude. Uma segunda música, aí se eu achar 3, Juliano, eu vou pedir música no Fantástico, hein? Veja, tem uma música deles sobre censura, né? E eles até perguntam quem vai censurar a censura, ou quem cuida da censura, algo nesse sentido. É claro que a gente não tem mais a figura do censor, como tinha antigamente, eles foram até incorporados à Polícia Federal, mas e algumas decisões judiciais que a gente vê por aí? Será que isso não é uma censura também? Então, acho que é a segunda prova de que o rock não morreu. E o clássico deles, né, Até Quando Esperar, eu acho que é a prova concreta de que a nossa noção de cidadania, né, ela ainda é um pouco incompleta, né? Acho que até nós tivemos rompantes aí rompantes necessários contra o atual chefe do executivo, né, nesse período agora pandêmico, mas a gente continua a se perguntar até quando esperar, né, que a gente vai poder mudar esse quadro, e nós do direito até quando esperar mudar o quadro do cenário da inquisitorialidade. Então, assim, acho que com 3 músicas eu te respondi aí, Marcelo, que o rock não morreu. E respondeu muito bem. Inclusive, professor, eu não sabia que o Eduardo ia vir com Plebe Rude no final, então acertei, hein? A introdução do começo mesmo, hein? Professor Juju, encaminha suas dicas aí, então. Nosso tempo já está indo. Tá indo. Então, a dica então de som, em homenagem ao Eduardo, Brasília, para mim, Legião Urbana, e especialmente Que País é Esse? Então, a música eterna, prova que não morreu. E o filme, e aí também homenagem ao Eduardo, que agora está na auditoria militar, A Feel Good Man, o Código de Honra, um filme de 1992, Tom Cruise e a Demi Moore, belíssima. Ele faz a defesa, ele é um tenente da Marinha, e o Jack Nicholson, né, é um cara que manda fazer o código, tal do Código Vermelho, não vou fazer um spoiler aqui, mas é um baita filme para poder entender como a advocacia criminal é difícil e como o Tom Cruise consegue sair, né, como um grande advogado no filme, uma defesa criminal, que eu acho que passa a mensagem um pouco da dificuldade que o Eduardo aí passa como defensor público no estado do Rio de Janeiro. Mas, enfim, o nosso tempo aqui é pequeno, a gente já está finalizando o nosso papo com o Eduardo. Quero agradecer muito, Eduardo, por ter disponibilizado um tempo para conversar conosco lá direto do Rio de Janeiro. Eu que agradeço aí, rapaziada, e sempre que puder, pode me chamar aí, que eu estou à disposição de vocês. Juju, obrigado pela parceria de sempre, meu parceiro. Você, então, continue aí. Logo mais outros conteúdos para a gente discutir outros institutos, outros discos e outras músicas. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.